Seguindo a unidade 2, onde, recapitulando, falamos sobre uniões químicas. São 3. Iônica, covalente, dativa. Dentro da covalente tem a ligação dativa, que é importante ser dada atenção. Tem a metálica, então uniões químicas, na unidade 2, que até dividir como primeira parte. A segunda parte da unidade 2 vem NOx, que também já falamos no vídeo anterior. E agora vem a parte seguinte da unidade 2, que é nomenclatura, onde vamos estar englobando conceitos de tabela periódica. Então, por isso, todo aquele embasamento dos vídeos da unidade 1, embasamento em tabela periódica, é importantíssimo para chegar aqui na nomenclatura, chegar no NOx. Diferenciar NOx de valência é importantíssimo. Então, recapitulando, NOx é aquela quantidade de elétrons com que um elemento pode chegar a transferir e fazer ligação. Enquanto que valência é a quantidade de elétrons que o átomo tem na última camada. Então, não quer dizer que um átomo tendo 7 elétrons, ele vai fazer uma ligação com esses 7 elétrons. E aí vai ter números diferentes, onde se enquadram como NOx. E aí, feito esse estudo sobre o NOx no vídeo anterior, que a gente pode revisar aqui suas 8 regras, onde a primeira regra fala do oxigênio. Então, o oxigênio pode ter NOx rapidamente aqui, não custa nada lembrar, mais 2, menos 2, menos 1. Mais 2, quando ele está reagindo com flúor. Menos 2, na maioria, na média. Isso aqui é o símbolo de média na matemática. Menos 1, quando ele forma peróxidos, como a água hidrogenada, H2O2. Então, essa é a primeira regra. Segunda regra, elementos livres têm um NOx igual a 0. Aqui eu vou fazer bem resumido porque já é revisão da revisão, certo? Mas tem no vídeo anterior. Estamos falando dos elementos livres com NOx 0. 3. Elementos monoatômicos. O que acontece quando um elemento está ali monoatômico, na sua forma só de apenas um átomo? A gente vai e forma ionizada. Monoatômico, ionizado. É diferente de um elemento isolado, elementos livres. Um elemento livre, como por exemplo o gás hélio, gás oxigênio, O2, é diferente de um composto monoatômico ionizado, como por exemplo o oxigênio menos 2. Então, nesse caso aqui, o NOx vai ser igual ao total de cargas. Quarta regra, hidrogênio. O hidrogênio pode ter NOx mais 1 ou menos 1. Mais 1 quando ele reage com não metal, como por exemplo cloro, bromo, iodo, oxigênio. E menos 1 quando ele reage com metal. Lembrando que não metal a gente vê lá no Brasil como ametais. Quinta regra, o flúor, sempre NOx menos 1. Seguindo com sexta regra, o somatório dos NOx tem que ser igual a 0. Isso em um composto molecular, por exemplo, ácido carbônico. Então, hidrogênio reagindo com não metais, mais 1. Oxigênio, na maioria das vezes, menos 2. Está com flúor? Não. Está formando um peróxido? Não. Peróxido seria, como exemplo, esse aqui, H2O2. Então aqui o NOx dele vai ser menos 2. O somatório dos produtos deve ser 0. Mais 1 vezes 2 mais 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Eu preciso de um resultado que multiplicado aqui um número x, que multiplicado por 1, dê um valor que somado com mais 2 anule esse menos 6, ou seja, dê a soma 0. Então a gente precisa de mais 6 aqui, para somado com esse menos 6 ficar 0. Para isso acontecer eu preciso de um mais 4, para ter esse mais 4 eu preciso de um 4 aqui em cima.
mais 4 vezes 1, mais 4, mais 2, mais 6, menos 6, 0. Essa é a sexta regra. Sétima regra, nitrogênio. O nitrogênio ele pode ter NOx mais ou menos 3, mais ou menos 5. Oitava regra, vamos ter aqui não metais mais oxigênio vão ter NOx positivo. Como assim? A gente acabou de falar um exemplo, hidrogênio. Na água, o hidrogênio é um não metal que reage com o oxigênio, então ele vai ter NOx positivo. Mas, se um não metal reagir com hidrogênio, no caso não pode ser ele mesmo, ou reagir com um metal, de novo, não metal com oxigênio, NOx positivo para esse não metal, como por exemplo o próprio hidrogênio. Só que se um não metal diferente do hidrogênio reage com o hidrogênio, esse não metal vai ter NOx negativo. Vamos ver um exemplo. Um exemplo aqui de não metal com hidrogênio pode ser ácido clorídrico. O hidrogênio, na sua regra, quando reage com não metais, tem NOx positivo de valor 1. E nessa oitava regra diz que não metais reagindo com oxigênio tem NOx negativo, e no cloro é menos 1. E se o não metal reagir com metal? A gente tem um exemplo bem comum que é o cloreto de sódio. Não metal, que é o cloreto, que é o cloro, metal, que é o sódio. Então, não metal com NOx negativo, metal com NOx positivo. E aproveitando para praticar a regra número 6, o somatório tem que ser 0. Aqui tem 1, quando não tem nenhum número, subentende que é 1. Então, mais 1 vezes 1 mais 1, menos 1 vezes 1 menos 1, somados 0. E aqui a mesma conta que a gente faz. Pronto, essa foi a revisão de NOx. Por que a gente está fazendo isso? Porque tudo isso é importante para a nomenclatura. O foco desse vídeo está aqui, na nomenclatura. E aí, seguimos com... Lembrando, no vídeo anterior a gente fez uma lista e vamos fazer um checklist com essa lista. Compostos binários e ternários, onde vamos começar com os óxidos básicos. Então vamos colocar aqui, unidade 2, nomenclatura. Revisamos aqui os NOx, é uma revisão. Qualquer dúvida, volta no vídeo anterior a esse, que vai ter lá o NOx bem explicado, detalhadamente. E aqui a gente segue com os compostos binários, onde o primeiro grupo deles é dos óxidos básicos. E o que temos que saber? Vamos por partes. Composição. Como um óxido básico está composto? Está composto por metal mais oxigênio. E que tipo de ligação? Tipo de união ou tipo de ligação? Aqui vai ser do tipo iônica. Uma dica de maneira bem informal. Na tabela periódica, elementos do bloco S ou do bloco D, revisando, bloco S, bloco P, bloco D, bloco F. Então, elementos do bloco S, metais, bloco D, metais, reagindo com não metais, bem provável que é uma ligação iônica, onde os metais querem perder, os não metais querem ganhar. Se tiver não metais reagindo com não metais, é característico de uma ligação covalente. E se tiver metais com metais, ligação metálica. Então aqui nós temos metal com oxigênio, metal com não metal. Iônica. Alguém quer perder, alguém quer ganhar. Iônica. A ligação iônica, como a gente viu, envolve doação de elétrons. Doação e por parte do cátion, recebimento por parte do ânion. Então, nesse caso aqui, os óxidos básicos
metal com oxigênio têm uniões do tipo iônicas. Isso é importante para poder saber que regras usar na estrutura de Lewis, que é o último item de cada grupo. Então, composição, tipo de união. Foi. Segundo ponto que a gente precisa abordar: formação. Para formar um óxido básico, o metal tem NOx positivo e o oxigênio tem NOx -2. Na regra do oxigênio, ele pode ter -2 mais 2, -2 mais 2 e -1. Então, na -2 na maioria das vezes. E aí, aqui nós vamos ter formação NOx. Aqui estamos falando do NOx. Só um minuto, caneta vermelha. NOx positivo, NOx do oxigênio negativo e bivalente. E como é que eu vou saber o NOx do metal? Tabela periódica. Vai ter lá os NOx de todos os elementos. Mas antes disso, vamos seguir aqui para o terceiro ponto, que é a nomenclatura. Muita calma. A nomenclatura ela pode ser feita por 3 padrões: padrão tradicional, IUPAC, que é o padrão moderno, e por atomicidade. Vamos ver cada um em todos os grupos da nossa checklist. E aí, vamos começar com a tradicional. Ela diz que vamos colocar o metal, o nome do metal com o número de oxidação. E aí o que acontece? Na tradicional, a gente vai colocar o nome do metal. Vamos organizar assim. Nome do metal. Só que antes com óxido D. Óxido D, nome do metal. Isso se ele tiver um número de oxidação. Calma que nos exemplos a gente esclarece isso. Coloca assim: metal com um número de oxidação ou um NOx. E aí, se o metal tiver mais de um NOx, como é que vai ficar? Óxido D. Aí vamos ter um prefixo, que vamos falar dele já já. Prefixo em espanhol, prefixo, mais o radical do metal, do nome do metal, mais a terminação ico ou oso. E é onde vamos enquadrar. Vamos enquadrar aqui, acrescentar uma nova regrinha para ico, oso e esse prefixo aqui, que pode ser per ou hipo. Calma, vamos chegar lá. Primeira coisa, estamos na nomenclatura de compostos binários. No primeiro grupo, óxidos básicos. Óxidos básicos são compostos por metal mais oxigênio, unidos por ligação iônica. Sua formação: o metal tem NOx positivo, o oxigênio tem NOx -2. Nomenclatura: vai ter a tradicional e o PAC por atomicidade. Na tradicional, se o metal tiver apenas um número de oxidação, apenas um NOx, o nome dele vai ser óxido D e o nome do metal. Mas se tiver mais de um número de oxidação, vai te seguir essa regra aqui. Então vamos primeiro fazer um exemplo desse. Óxido metal com um número de oxidação. Vamos pegar a tabela periódica. E aí, hidrogênio tem um número de oxidação, mas não é metal. Lítio é um metal, tem só um número. Berílio, só um número. Resumindo, um A e 2A, os elementos aqui, os metais, vão ter só um número de oxidação. Então vamos pegar o sódio. Então, exemplo aqui. Sódio mais oxigênio.
que acontece? É um metal? É um metal. Cumpre a regra aqui da composição, mais oxigênio. Que tipo de união vai ser aqui? Iônica. Formação. O metal vai ter NOx positivo, o não metal vai ter NOx -2. E aqui vai ser mais um porque ele está... Não é nem que ele está, ele só tem um número de oxidação. Certo? O que acontece na reação química? Esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá, ficando Na1O1, ou simplesmente NaO. Ou, de acordo com a nomenclatura tradicional para metais com apenas um NOx, vai ficar óxido de sódio. Óxido de nome do metal, sódio. Acabou? Acabou. A nomenclatura tradicional, quando o metal tem apenas um NOx. E quando tem mais de um? Por exemplo, vamos ver aqui, ferro. Ferro tem 2 números. Rutênio tem 5. Então vamos ver outro aqui mais comum. Vanádio. O que mais? Estou procurando um que tenha 4, mas que seja mais comum. Mercúrio tem 2 números de oxidação. Vai acabar sendo vanádio mesmo. Vamos escolher aqui o vanádio, que tem número de oxidação 2, 3, 4 ou 5. Então, na tabela, para esse outro exemplo aqui, para essa outra regra, ainda da nomenclatura tradicional, quando o metal tem mais de um NOx, tá aqui, com mais de um NOx. Relembrando que é preciso paciência nessa unidade 2. Então, é um pouco cansativo na nomenclatura, mas é preciso estudar, porque cai bem na prova, é bem tomado. E aí, mas vamos conseguir fazendo o estudo corretamente. Então, metais com mais de um NOx vai seguir outra regra que tem a ver. Pode ter um prefixo junto com o radical do metal e essa terminação ico ou oso, quando utilizar cada uma. Então, exemplo, o vanádio vai nos ajudar. Então, exemplo 2. Vamos colocar o vanádio V para reagir com o oxigênio. O vanádio é um metal de transição. Está no bloco D. Como é que eu sei? Olhando para a tabela. O vanádio está aqui, ele está nesse bloco. Esse bloco é o bloco D, chamado de metais de transição. Relembrando que aqui, metais de transição interna, metais representativos, bloco S, e aqui os não metais. Não metais, tendo essa parte aqui com metais. Vanádio. O vanádio está aqui. Ah, vou olhar a linha, a coluna. Não, para esse assunto aqui não. Vamos olhar esses números aqui, ó. 2, 3, 4 e 5. E aí, o que acontece? Vamos ter 4 possíveis compostos. Pá, pá, pá e pá. Mas antes de seguir para a nomenclatura, eu preciso mostrar para vocês que existe o per, que é o prefixo, radical do metal. Como assim radical do metal? Se é vanádio, o radical vai ser vanádio. Radical do metal mais... comecei do maior para o menor. Ico. Ou radical do metal mais ico. Ou radical mais oso. Ou hipo radical mais oso. Como assim? O que é isso? Isso aqui são as possibilidades de nome para uma reação como essa, que formará isso. Onde? Como é que eu vou saber que composto forma? Tudo depende do NOx. O NOx vai dizer quantos elétrons ele vai estar transferindo. O vanádio tem NOx
2, 3, 4 e 5. Vejam que o 2 é o menor de todos, o 3 é o segundo menor, o 4 é o quase maior, o quinto é o maior de todos. A gente vai fazer isso aqui, ó. Pegar esses 4 e fazer isso. Ó, como assim? 2 segue essa regra, 3 segue essa regra, 4 segue essa, 5 segue essa. O maior NOx não é que se for 2 vai ser isso aqui, não. O menor NOx, se tiver 4 números de NOx, de oxidação, o menor deles de todos vai seguir essa regra aqui. O segundo menor segue essa regra aqui. O terceiro menor, ou o segundo maior, segue essa regra. E o maior de todos segue essa regra, que nesse caso aqui o maior de todos é o número 5. Mas vocês vão ver, por exemplo, que esses números mudam. O cloro tem números 1, 3, 5 e 7. Então não se baseiem pelo valor em si, e sim quem é o maior de todos, quem é o menor de todos, quem está no meio. E aí organizem nessa sequência. Maior de todos, como é que vai ficar o nome? Primeiro que vai ficar V5 mais O2 menos, ficando V2O5. Peróxido, desculpa, faltou o óxido aqui. Óxido, então ó, o nome, óxido, radical vanádio, ó, radical do metal, vanádio, ico. Óxido pervanádico é o nome para cá. Mas se for com NOx 4, vai ficar V4 mais O2 menos, ficando V2O4, que pode simplificar ainda para V1O2, mas vamos deixar assim. E o nome vai ficar óxido, aí segue essa regra aqui, ó, radical do metal, vanádio, terminação ico, óxido vanádico. E se for o terceiro NOx, esse aqui, 3, ó, mais 3, mais O2 menos, formando V2O3, tendo como nome óxido radical do metal vanádio uso. Essa regra aqui. E se for o 2, vai ser o menor de todos, vai ficar V2 mais VO2 menos, V2O2 ou VO, e o nome óxido hipo, ó, óxido está aqui, óxido mais hipo, radical do metal, vanadioso. E aí nós temos nesse exemplo de um metal que tem 4 números de oxidação, que é o vanádio, quando reage com oxigênio para formar um óxido básico, ele vai estabelecer uma reação iônica, formando um metal com NOx positivo, oxigênio com NOx menos 2, e a nomenclatura, a tradicional, vai seguir essas regras aqui. Não se preocupe que vamos fazer mais exemplos. E está aqui as 4 possibilidades do vanádio reagindo com o oxigênio. Vejam que o NOx, como foi dito na definição, ele representa quantos elétrons vão reagir naquele momento. Então, nesse composto aqui, o vanádio reagiu com 5, o oxigênio com 2. Nesse aqui, o vanádio reagiu com 4, nesse aqui com 3, nesse aqui com 2. Então, o NOx, por isso que falamos que o NOx é diferente de valência. E aí temos os óxidos básicos na nomenclatura tradicional. E aí vamos para a nomenclatura IUPAC. Óxidos básicos, nomenclatura, foi o item C.
nomenclatura. E agora a nomenclatura IUPAC, também chamada de nomenclatura moderna. O que a nomenclatura IUPAC nos quer dizer? Que o nome vai ser dado pelo óxido mais D, nome do metal, mais o seu NOx em algarismos romanos. Mas isso, vou colocar aqui NOx em romanos. Isso se ele tiver mais de um NOx. Então fizemos o exemplo do óxido de sódio e do óxido vanádico ou vanadioso. Seguindo esses exemplos, a gente teria o quê? NaO. O sódio, que é o metal, só tem um número de oxidação. Então, seu nome segundo a IUPAC vai ficar óxido de sódio, porque só tem um. Vai usar o número romano se tiver mais de um. E o vanádio? Então, dentro dos exemplos que a gente fez agora há pouco, vou escolher só um. O vanádio, vamos colocar esse aqui, V2O3. O que é que eu faço? Localizo o NOx do metal, que não é 2. Aqui é a atomicidade dele. Se ele está assim, é porque quando dissociado ele vai ficar mais 3, mais O2 menos. Então o seu NOx qual é? Mais 3. Aí eu olho na tabela, mais 3 é único ou tem mais de um? Ó, 2, 3, 4, 5. Tem 4 números. Então, para fazer a nomenclatura IUPAC, eu vou dizer que é o óxido de, nome do metal, não é mais radical, é o nome. Óxido de vanádio e o NOx em algarismo romano. 3. Tá aí. Essa é a nomenclatura IUPAC. E agora, para terminar a nomenclatura, vamos para a por atomicidade, que eu acho a mais simples. Como assim? De novo, NaO. Por atomicidade, vai ser prefixo mais óxido de, mais uma vez, prefixo, nome do metal. Metal. Aqui eu vou colocar nome, para diferenciar de radical do metal. Como assim? Então, NaO tem um de cada. O prefixo se referindo à quantidade. Então, aqui nós vamos ter dióxido, que é o oxigênio. Vamos ter um mono. De um sódio. Como é que a gente pode dizer? Se tiver só um número de oxidação, então a gente não precisa colocar mono, di ou tri. Então apenas o nome do metal. Então monóxido de sódio. Mas se for vanádio, seguindo o vanádio, que é o exemplo que a gente já começou trabalhando. Vamos escolher outro, vamos escolher esse aqui. Se for vanádio, que é o V2O2, quando ele reagiu com 2 elétrons. Então, como é que vai ficar o nome por atomicidade? Vai ser dióxido, 2, prefixo de, o nome óxido, de, no prefixo aí, se tiver mais de um, a gente coloca divanádio. E assim está feita a nomenclatura por atomicidade. Existem 3 nomenclaturas, a gente fez a tradicional, a IUPAC e a por atomicidade. É preciso saber as 3? É preciso saber as 3. E aí vamos fazer a estrutura de Lewis e depois praticar mais alguns exemplos. Para fazer a estrutura de Lewis, a gente vai seguir as regras da estrutura de Lewis para os compostos iônicos. Então, se o item C era nomenclatura, o item D
estrutura de Lewis. Começando pelo óxido de sódio. E lembrando que vamos ter mais exemplos ainda de óxidos básicos. Então, óxido de sódio. Estrutura de Lewis. Vamos colocar o cátion, que é o primeiro, o ânion o segundo. O sódio tem NOx mais 1. Então, o cátion vai ficar entre colchetes e vazio, porque já doou seus elétrons, indicando aqui quantos foram, mais 1. E o oxigênio vai ficar também entre colchetes, só que com os seus 6 elétrons, e aí, só um minuto. Eu pedi um minuto porque faltou uma coisinha aqui. Então, o sódio ele vai ficar com a atomicidade 2, porque isso aqui vai descer, ficando Na+, mais O, 2-, formando O, cruzou aqui, Na2O, onde a gente acaba precisando mudar aqui as nomenclaturas. Então, voltando aqui à página anterior, a gente tem que, revisando, a gente aproveita e revisa. Na tradicional, o composto vai ficar assim. Então, foi uma falha minha não ter visto isso. Eu fiz aqui e não terminei corretamente. Esse 2 viria para cá. E aí, como é que fica o nome? Segundo a nomenclatura tradicional, óxido. Aí, como só tem um número de oxidação, permanece óxido de sódio. Acabou, certo? Na tradicional permanece assim, porque não vai entrar nessa regra. Essa aqui é para quando o metal tem mais de um NOx, mesmo que ele tenha ficado com essa atomicidade aqui de 2. Então, na tradicional, esse nome permanece. Na IUPAC, que vai ficar assim, então, óxido de nome do metal e o NOx do metal é o algarismo romano. Apesar de ter 2 aqui, o NOx dele é 1, permanece assim, óxido de sódio. Vai mudar aqui na atomicidade, Na2O1, vai ficar monóxido de sódio, ou monóxido disódico. Escutaram a diferença? De novo, monóxido de sódio ou monóxido disódico. Pronto, corrigido isso, a gente volta para cá. Se ele tem 2 moléculas de sódio, então esse outro sódio a gente pode colocar aqui. Também sem nenhum elétron, porque já doou, indicando aqui quantos foram doados, apenas 1. E o oxigênio com os 2 elétrons que recebeu, um desse sódio, outro desse. Está aí a estrutura de Lewis do dióxido de sódio, pela nomenclatura de atomicidade. Dióxido de sódio não, monóxido de sódio. Continua sendo um monóxido de sódio. Me atrapalhei um pouco, mas é isso. Recapitulando. Apesar de ter faltado um número aqui, a nomenclatura não mudou porque é um metal de NOx único, certo? Então, óxido de sódio, segundo a IUPAC, monóxido de sódio ou monóxido disódico, segundo a nomenclatura para atomicidade. E aqui temos a sua estrutura de Lewis. O outro exemplo, que é o do vanádio, vamos fazer a estrutura de Lewis dele. Como seria? A gente já trabalhou com esse, faltou esse aqui de cima. Vamos escolher ele. V2O5. Vamos fazer a estrutura de Lewis. Então, atenção, porque a nomenclatura aqui, a estrutura de Lewis aqui, do vanádio com oxigênio, nesse caso, óxido pervanádico, porque, vamos revisar, segundo o que escrevemos agora há pouco, o vanádio está com NOx mais 5, o oxigênio com NOx menos 2. O mais 5 é o maior de todos dele.
Então, óxido, nomenclatura, revisando, nomenclatura tradicional. Óxido pervanádico. O óxido pervanádico vai ter a estrutura de Lewis um pouco mais diferente dessa aqui. Por quê? O vanádio vai ter 5 elétrons para doar. O oxigênio vai ganhar 2. Então, eu vou colocar aqui o vanádio, doando seus 5 elétrons. Vou colocar aqui um oxigênio ao lado dele, onde esse oxigênio ganhou 2 elétrons, ou seja, ele tinha 6, agora passa a ter 8, ganhou 2. Esse oxigênio está estável, mas o vanádio só perdeu 2. Vamos colocar outro oxigênio. E aí, esse oxigênio que tinha 6, vai ganhar 2 do vanádio, vai ficar com 8. Ganhou 2. O vanádio aqui doou 4 elétrons, 2 para esse oxigênio, 2 para esse. Falta 1 para ele ficar estável. Vamos colocar aqui um oxigênio que tem 6 elétrons e ganhou 1 desse vanádio. O vanádio ficou estável, mas esse oxigênio falta ganhar 1. Então, eu vou colocar aqui outro vanádio. Até porque na molécula, não posso nem chamar de molécula, porque é uma ligação iônica. As ligações iônicas a gente chama de unidade fórmula. Nessa unidade fórmula temos 2 átomos de vanádio. Então está aqui, 1, 2. Tem que bater essa quantidade aqui. E aí o vanádio tem que perder 5. Vai perder 1, vou até fazer de cor diferente, mas na prova pode ser a mesma cor. Aqui é só para que vocês vejam, ó. Um elétron veio daqui desse vanádio, esse outro elétron veio desse vanádio. Vejam que entre os colchetes o vanádio está vazio. Por quê? Ele é quem perde. Ó, vazio. E aqui o oxigênio cheio com 8. Só para melhorar aqui a visualização, esse oxigênio ganhou 2. Esse aqui ganhou 2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 desse vanádio. 1 desse vanádio. Então, eu preciso de mais oxigênios para receber os outros 4 elétrons disponíveis. Ó, ficando assim. Tinha 6 aqui, e ó, vai ganhar 2 do vanádio, esse aqui vai ganhar 2. Os 2 vanádios estão estáveis, porque perderam 5 elétrons. Os 5 oxigênios estão estáveis, porque ganharam 2 elétrons. Seguindo, obedecendo a unidade fórmula. Então, essa é a estrutura de Lewis para o óxido pervanádico, que é esse aqui, e para o óxido de sódio, que é esse aqui. E aí terminamos óxidos básicos. Mas, antes de encerrar óxidos básicos, vamos fazer mais alguns exemplos? Então, vamos anotar aqui. Temos 3 compostos químicos. Como podemos começar? Estou na prova. Eita, não sei como começar. Olha para eles, localiza na tabela. Vocês vão ver que o K... Ah, não lembro os nomes, tudo bem. Vai estar na tabela. Localiza o K. O K tem o nome de potássio. Tá no bloco S. Tá? É um metal. Então, um metal reagindo com um não metal, que é o oxigênio, que está aqui, ó, do outro lado da tabela. Metal com não metal caracteriza ligação iônica. E aí, esse metal, que é o potássio, ele tem quantos NOx? Vou na tabela. Ele só tem um número de oxidação, que é 1. Positivo. Metais, quando reagem com oxigênio, tem NOx positivo. O oxigênio, na maioria das vezes, tem NOx menos 2. Então, tá aí. Nomenclaturas tradicional e o PAC, ou nomenclatura moderna, atomicidade. Na tradicional, o que acontece? Vamos ter óxido de e o nome do metal. Óxido de potássio. E na IUPAC,
Se tivesse mais um número de oxidação, a gente usaria a regra lá do vanádio. Vamos usar essa regra aqui, nesse outro que tem NOx variável. Por enquanto, NOx único, óxido de nome do metal. E o PAC? Óxido de nome do metal, potássio. E o NOx é um algarismo romano. Isso se ele tiver mais de um NOx. Como não tem, permanece assim. Vai ser igual a de cima? Vai. Nesse caso, sim, porque o elemento metálico só tem um número de oxidação. E por atomicidade, como é que fica? Vamos ter monóxido de potássio. Mas, acrescentando aqui o prefixo de potássio, monóxido de potássio ou monóxido dipotássico. Mas vamos ficar com isso aqui, monóxido de potássio. Lewis. Como faremos a estrutura de Lewis? De novo, lembramos que é um composto iônico. Lewis, a estrutura de Lewis para um composto iônico é colocar o metal entre colchetes. Vai ficar vazio porque o metal doa. Sinalizar quantos elétrons ele doou. Doou para quem? Doou para um não metal, que é o oxigênio. O oxigênio que tinha 6 elétrons, 2, 4, 5, 6, recebeu esse elétron daqui. O potássio ficou estável, mas o oxigênio não. Para isso, ele precisa de outro potássio. Posso fazer isso? Posso, porque está de acordo com a molécula, com a unidade de fórmula. Temos 2 potássios e 1 oxigênio. 2 potássios e 1 oxigênio. Esse potássio está vazio, porque perdeu 1. E esse oxigênio ganhou esse 1 elétron, ficando estável. E aí nós temos nossa estrutura de Lewis. E esse composto? Vamos separar aqui. COO. Quem é CO? Não sei quem é CO. Tudo bem. Vai na tabela. Olha o CO. O nome dele é cobalto, mas não mas precisamos, sim. Eu ia dizer, não precisa, mas precisa. Olha o nome dele, cobalto. Quantos números de oxidação ele tem? Tem 2, Tem o número 2 e o número 3 como NOx. Aqui, só. Aqui no cantinho, Aqui, 2 e 3. Beleza, ele tem 2 números de oxidação. É um composto iônico? Metal reagindo com não metal. Mas então vai ser 1 e 1? Na verdade, isso aqui foi simplificado, mas vamos tentar com 1. Quando eu disse vamos tentar, eu pensei já na estrutura de Lewis. Vamos começar por ela dessa vez, para variar um pouco. Estrutura de Lewis. Se ele tem um de cada, eu preciso entender que não foi porque o oxigênio tem NOx menos 1 e ele mais 1. Como é que eu sei disso? O oxigênio só vai ter NOx menos 1 quando ele está formando peróxido, que não é o caso. Peróxido é quando? É H2O2. Lembrem disso. E aqui não é H2O2. Logo, isso aqui foi resultado de uma simplificação. CO2, O2, que pode simplificar. E aí, o que acontece? Nós vamos fazer a estrutura de Lewis, mas sabendo, com um cobalto e com oxigênio, mas sabendo que o NOx é mais 2 e menos 2. Por isso que eu mostrei essa molécula essa unidade de fórmula sem estar simplificada, para vocês terem certeza, segurança, que aqui é mais 2 e aqui é menos 2. Por que isso é importante? Para saber quantos elétrons o cobalto vai perder. Ficando assim, cobalto vazio, perdendo 2, oxigênio ganhando 2, ficando com 8. Pronto, está feito. E aí, vamos para as nomenclaturas. Tradicional, o cobalto ele vai ter NOx 2 e 3. Então, o 2 é o menor, o 3 é o maior. E aí, o que vamos fazer?
Tradicional, óxido de... Eu disse D, mas não. Nesse caso aqui não vai ter o D como quando tem um metal só com NOx. Então vamos colocar óxido radical do metal, cobalto, e a terminação ico-oso. Ico se for NOx menor, se for NOx maior, e oso se for NOx menor. Como é o 2, que é o menor, terminação oso, óxido cobaltoso. Na IUPAC, óxido de cobalto 2, em algarismo romano. Por atomicidade, vamos ter um monóxido de cobalto. E como ficaria a nomenclatura desse composto, que tem 2 cobaltos, 3 oxigênios? Não tem como simplificar. Então aqui, ó, o NOx, vamos inverter, ó. Isso aqui sobe, isso aqui sobe. Vai ficar cobalto com NOx mais 3, oxigênio com NOx menos 2. Por que eu estou fazendo isso sobe? Porque eu estou fazendo um processo reverso. Isso aqui começou com o cobalto mais 3, reagindo com oxigênio menos 2. E ó, eles trocaram os números. Ficando CO2, O3. E aí, nomenclatura tradicional. Vamos agora alocar os nomes no NOx de novo. Se for, é aquela regra lá do vanário. Só que agora só tem 2 NOx. Então a gente vai pegar esse miolo. O maior vai ser radical do metal, mais terminação ico. O menor radical do metal, terminação oso. Ficando assim. Óxido. Como agora é o 3, que é o maior. Terminação ico. Óxido cobáltico. Nomenclatura IUPAC. Óxido de cobalto 3. Nomenclatura por atomicidade. Trióxido de dicobalto. Olhando para o nome, sabemos que vai ter 3 oxigênios e 2 cobaltos. E aí nós temos o grupo dos óxidos básicos.